Olá, terceiro ano, tudo bem? Nós no último vídeo ficamos pela metade na análise daquelas matérias preliminares da contestação de que trata o artigo 337. Nós terminamos no inciso 8º, que trata da conexão. Portanto, falamos até o inciso 8º de todas aquelas defesas processuais e que o réu, portanto, poderá alegar na contestação e que gerarão seus efeitos próprios. Algumas gerarão a extinção do processo, como no caso da litispendência da coisa julgada. Algumas gerarão o reinício do processo, no caso da nulidade da citação. Outros gerarão alguns outros efeitos, por exemplo, na incompetência o processo se deslocará para o juízo competente. Vimos que na conexão a consequência é a reunião dos processos junto ao juízo prevento para que haja julgamento simultâneo. No inciso 9º, um inciso muito simples, o réu poderá também alegar incapacidade da parte, defeito da representação, portanto defeitos formais na representação. O interdito não apresentou a certidão da curatela, o condomínio não tem a ata da assembleia, a empresa autora não juntou o contrato social. Esses defeitos geram apenas a correção, portanto não geram a extinção do processo, e sim a correção. A extinção eventualmente vai ficar por conta de que, tendo esse defeito e sendo intimado para regularizar esse defeito, o autor não faça nada. Aí então, em razão da ausência desse pressuposto que é a capacidade, só então haverá a extinção do processo. O inciso 9º é a convenção de arbitragem. Muito importante a convenção de arbitragem, justamente porque ela, junto com a incompetência relativa, elas são, inclusive o parágrafo 5º do 337 diz isso textualmente, diz: excetuadas a convenção de arbitragem, que é esse inciso 10º, e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício as demais matérias. Ou seja, esse inciso 10 que trata da convenção de arbitragem, vamos lembrar o que é. É possível que duas pessoas, quando contratem, coloquem uma cláusula nesse contrato, portanto na relação de direito material, que eventuais litígios decorrentes dessa relação jurídica sejam julgados por um tribunal arbitral, portanto pela modalidade alternativa de solução de litígio, que é a arbitragem. Essa cláusula, portanto, vincula as partes contratantes. Entretanto, como o acesso ao poder judiciário é livre, pode ser que um dos contratantes, em havendo litígio, ingresse com a ação em juízo. Pode ser que ele faça isso. O juiz, ao receber esta inicial, mesmo que verifique a presença da cláusula compromissória, o juiz não pode se dar por incompetente de plano. Ele mandará citar o réu. Caberá ao réu, se quiser a eliminação da competência judicial, alegar na preliminar a existência dessa cláusula compromissória. Se o réu não quiser alegar, ele aceitar a jurisdição estatal, ele simplesmente não toca no assunto e o juiz, então, tem prorrogada a sua competência. Entretanto, se o réu deseja manter a ideia da arbitragem, ele deve dizer na inicial, na contestação em preliminar, que há entre o contrato entre os dois litigantes a existência de cláusula compromissória. O resultado desta ópera é que o juiz ele se declarará absolutamente incompetente e o processo vai ser extinto sem julgamento do mérito, porque não é possível enviar para o tribunal arbitral, não há esse mecanismo. Quando há incompetências dentro do Poder Judiciário, óbvio, a gente encaminha o processo para o competente. Portanto, a gente encaminha os autos eletronicamente ou fisicamente para o tribunal, para o juízo competente. No caso da arbitragem não tem jeito, será o caso mesmo de extinção do processo sem julgamento do mérito. O inciso 11º trata daquelas duas condições da ação ou pressupostos de ação, que são a legitimidade de agir, lembram do segundo ano, condições da ação, é preciso que as partes sejam legitimadas, ou seja, elas estejam envolvidas no direito material levado a juízo e tenham interesse processual, ou seja, apresente o autor a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Essas duas ausências são sérias violações ao que determina o começo do Código de Processo Civil, que diz que a ninguém é lícito ajuizar uma ação sem que tenha legitimidade e sem que tenha interesse. Portanto, são pressupostos processuais seríssimos. Em relação à legitimidade, nós temos hoje no Código Novo
um artigo 338 que trata de algumas questões para tentar salvar o processo. O que é? Antigamente, no código anterior, alegada a ilegitimidade do próprio réu, portanto, o réu alegando a sua própria ilegitimidade, o processo seria extinto se isso acontecesse, se fosse verdadeira a sua ilegitimidade. Hoje, o artigo 338 dá uma solução menos drástica, dizendo o seguinte: alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, ou seja, é a mesma coisa, o juiz facultará ao autor, no prazo de 15 dias, a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Ou seja, eu indico o João como réu, o João apresenta uma contestação dizendo: olha, eu não sou o réu verdadeiro, eu não causei esse fato, eu não sou isso, e portanto quem é isso é o outro, é o Joaquim. O autor, portanto, verificando que a fala do réu que ele apontou é real, ele pode, portanto, em 15 dias, requerer a retificação da inicial, retirando aquele réu que ele tinha indicado originalmente e substituindo pelo réu que aquele réu que alegou a legitimidade apontou como verdadeiro réu. Portanto, o autor tem essa possibilidade de aceitar a ilegitimidade e substituir o réu. Nesse caso, o autor vai ter que pagar as custas e os honorários daquele réu original que ele agora concordou que não deveria ter sido apontado como réu. No parágrafo no artigo 339, diz que o réu, entretanto, tem uma obrigação. Se ele souber quem é o verdadeiro réu, ou seja, quem é o autor daquela ação que está gerando litígio, ele deve dizer na sua contestação que ele não é réu e que o verdadeiro réu é o cicrano. Se ele não fizer isso, ele pode responder pelos prejuízos que ele impuser ao autor por ter escondido esse fato. Então o réu tem um ônus. Além de dizer que não é parte legítima, ele, se souber, ele tem que dizer para o autor quem é. O autor, então, ele tem uma possibilidade, uma alternativa. Ele pode substituir, como a gente falou no artigo anterior, o réu originalmente colocado pelo novo réu apontado pelo próprio réu antigo, ou ele pode manter o réu original e incluir o réu novo como litisconsorte passivo e assume o risco dessa escolha que ele vai fazer. Portanto, vejam que a alegação de ilegitimidade tem algumas coisas importantes também. O inciso 12, falta de caução, é outra hipótese de preliminar, ou prestação que a lei exige como preliminar. Por exemplo, há eventualmente a exigência na inicial de que se faça algum depósito. O autor é obrigado a fazer algum depósito para que a ação seja processada. Isso hoje quase só existe na ação rescisória. Ou o juiz concede uma tutela e só citará o réu mediante apresentação dessa garantia, desta caução. Caução é uma garantia, uma cautela que o juiz exige do autor para dar processamento à ação. Se o autor não fizer isso, o réu pode alegar que o autor deixou de cumprir uma determinação judicial. E no inciso 13, indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ou seja, se o autor pediu a gratuidade na inicial, ele demonstrou que não tem condições de arcar com os custos do processo, e o juiz concedeu a gratuidade, o réu deve impugnar esta gratuidade dentro da contestação, como preliminar da contestação. É óbvio que a gratuidade também pode ser concedida em outros momentos do processo, inclusive em favor do réu, e aí a impugnação se fará em petição apartada. Na contestação, a única hipótese de impugnação à gratuidade na contestação é aquela em que o autor obtém a concessão já de plano, quando apresenta a petição inicial. Ok? Portanto, com isso a gente encerra as questões relativas à contestação. Um abraço, gente!